O lado oculto da guerra, uma operação de catarata espiritual, escrita por Max Heindel, revisado de acordo com a primeira edição em inglês pelos irmãos e irmãs da Fraternidade Rosa Cruz, Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Prefácio. Você já deve ter estudado no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos que houve uma raça no final da época lemúrica, 7 raças na época Atlante, 7 raças na época Ária e haverá uma na vindoura época Nova Galileia, totalizando 16 raças. Você também se lembra que essas 16 raças são chamadas pelos irmãos maiores de os 16 caminhos para a destruição, porque o risco de se enredar nos corpos de qualquer raça é tão alto que o espírito ficará incapaz de seguir os outros espíritos ao longo do caminho da evolução. Durante os períodos e as épocas, sempre há tempo suficiente para que os líderes da humanidade possam reunir e ordenar da forma mais adequada e eficaz os que estão sob as suas responsabilidades. Contudo, os judeus são o exemplo do que pode acontecer a um povo que se tornou tão intensamente imbuído do espírito racial, que eles se recusam totalmente a abandonar tal espírito racial. Eles continuam como uma anomalia entre o restante da humanidade, um povo sem uma pátria, um rei ou outro qualquer dos fatores que impulsionam a evolução racial. Essa foi a tendência entre as nações da Europa até a guerra atual. Assim, o patriotismo e o ideal de raça são fomentados, o que as conduz para longe de Deus. As inúmeras descobertas científicas foram precedidas por uma era de dúvida e de ceticismo, e as raças pioneiras no mundo ocidental foram levadas muito próximas à beira da destruição. Por conseguinte, se tornou necessário que os irmãos maiores concebessem medidas para que a humanidade abandonasse o caminho do prazer e cultivasse o caminho da devoção. E isso só poderia ser feito removendo a catarata espiritual de um número suficientemente grande de pessoas para que pudesse, então, superar a dúvida e o ceticismo do restante da humanidade. Quando nós habitávamos sob as águas na primitiva época Atlante, éramos, como você sabe, incapazes de ver o corpo denso ou até mesmo senti-lo, porque a nossa consciência estava focada nos reinos espirituais. Víamo-nos uns aos outros, alma a alma. Estávamos inconscientes tanto do nascimento como da morte, e não sentíamos a separação daqueles que amávamos. Mas quando nós, gradualmente, nos tornamos conscientes dos nossos corpos densos e a nossa consciência foi focada no mundo físico desde o nascimento até a morte aqui e nos mundos espirituais, da morte até o nascimento lá, houve uma separação e o consequente pesar devido ao advento da morte. No entanto, em tempos passados, havia muitos seres humanos
que eram capazes de ver em ambos os mundos. Eles formavam um número considerável entre toda a população humana. Os testemunhos desses seres humanos sobre a continuidade da vida foram um grande conforto para aqueles que ficavam desolados com a morte, pois eles acreditavam plenamente que aqueles que haviam morrido ainda estavam vivos e felizes, embora incapazes de se dar a conhecer. Mas, gradualmente, o mundo se tornou cada vez mais materialista. A fé na realidade da vida após a morte aqui se desvaneceu e, tornando-se mais intensa e profunda, a angústia, a tristeza e até o arrependimento pela perda dos entes queridos. E ainda hoje, muitos acreditam que a separação é definitiva. Para esses, a palavra renascimento é uma palavra vazia de sentido e, portanto, a angústia profunda e pungente é imensa. Mas essa angústia profunda e pungente é o remédio da natureza para a catarata espiritual. Tão certo como o desejo de crescimento construiu o complicado canal alimentar desde o começo mais simples para que o anseio de crescimento pudesse ser satisfeito, tão certamente quanto o desejo de movimento desenvolveu as maravilhosas articulações, os tendões e ligamentos com os quais isso é realizado. Com a mesma certeza, o intenso anseio de continuar os relacionamentos rompidos pela morte construirá o órgão para sua gratificação, o olho espiritual. Portanto, essa matança em massa de milhões de seres humanos ajudou e está ajudando mais a preencher o abismo entre os mundos invisíveis e o mundo visível do que 1000 anos de pregação poderiam fazer. Ao longo da história do mundo, foi registrado que os guerreiros das batalhas e guerras viram as chamadas manifestações sobrenaturais, e há muitos testemunhos de que estas visões também foram vistas na guerra atual. O choque da ferida, os sofrimentos nos hospitais, as lágrimas das viúvas, dos viúvos e dos órfãos, tudo isso está abrindo os olhos espirituais da Europa, e os tempos da dúvida e do ceticismo aos poucos desaparecerá. Em lugar de ficar envergonhado por ter fé em Deus, o mundo honrará o ser humano mais por sua devoção do que por suas proezas, e isso num futuro não muito distante. Elevemos uma prece para esse dia chegar. Max Heindel.